Olá, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Daniele Ritos da Silva, curso Licenciatura em História no Centro Universitário Internacional Uninter, no Polo de Arroio do Tigre, localizado no estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Sou portadora do RU 2822255 e estarei então dando continuidade à série de vídeos aos quais estou apresentando então o meu estágio supervisionado em diferentes contextos. Desde já peço que deixem um like, comentem e compartilhem meu vídeo para que o meu estágio então esteja sendo validado. Não se esqueçam também de se inscrever no canal para acompanharem os próximos vídeos. Então, gente, para quem está chegando novo aqui e ainda não sabe, o tema proposto para o meu estágio é História e Cinema e sua importância na sociedade. Como estudar história através do cinema. Então, no vídeo de hoje eu estarei falando um pouquinho mais a respeito desse tema e estarei mostrando para vocês como utilizar produções do cinema para aprender história. Então, esse é um conteúdo bem legal, bem divertido e eu tenho certeza que todos vocês vão gostar. Então, como eu sempre faço, né, eu faço uma introdução, porque eu escolhi o estágio, a forma que eu estarei executando ele, e por que eu escolhi o tema. Então, eu escolhi o modo extensão, né, pois ele significa a participação ativa do aluno na sociedade em que vive, por isso o projeto de extensão, né, ele é sinônimo, então, de impacto social, tanto na vida de quem recebe os benefícios do projeto, quanto no cotidiano dos alunos que o integram. E nesse contexto, então, ainda de eu ter escolhido, né, o modo extensão, né, o formato extensão, é porque ele era o que se encaixava melhor na minha realidade, né, devido a toda essa questão da pandemia, né, do Covid-19, né, as escolas, elas estão fechadas, né, e não só as escolas, como a maioria das instituições, né, aos quais, né, eu poderia estar, então, fazendo meu estágio. Então, a Uninter, né, ela nos proporcionou estar dando continuidade, né, aos nossos estudos com os estágios remotos, que para quem não sabe, né, os estágios remotos ou aulas remotas, né, eles nos oferecem, então, estar dando, né, continuidade à escolarização por meio de recursos tecnológicos, só que à distância, né. Na prática, então, o que muda, então, entre educação online e educação remota é que a educação online, né, ela é algo planejado, né, ela já é feita para isso, né, e já a educação remota, né, ela é diferente porque ela é adaptada, o que resulta muitas vezes até em prejuízos, né, no ensino, né, por parte do professor e na aprendizagem, então, por parte do aluno. Então, esse curso de extensão universitária, né, ele busca, né, como seu propósito, né, que os participantes, né, reflitam, então, sobre a importância, né, do cinema em conjunto com a história, então, para o desenvolvimento intelectual e cultural das pessoas, né, mostrando que é possível, então, aprender história por meio do cinema, né. Então eu escolhi o tema, né, História e Cinema e sua importância na sociedade, como estudar história através do cinema, né, porque a história ela está presente em todos os setores e ambientes da sociedade, né, e se a gente observar com atenção, a gente pode ver, né, e no cinema então não é diferente, né. Nele, então, se encontram milhares, então, de produções cinematográficas, né, que se caracterizam, então, de artefatos culturais complexos, né, que retratam história. Então, nesse contexto, vale dizer, né, que estudar, então, a história por meios de recursos distantes do nosso... Como eu estava dizendo, então, como estudar a história por meio de recursos distantes, né, do nosso habitual, né, é de grande importância, né,
para o desenvolvimento, né, do senso crítico, né, da capacidade de se posicionarmos, então, através de qualquer assunto, né, e termos, então, nossas próprias ideologias, nossos próprios pensamentos críticos, né. Então, o curso de extensão universitária, né, para quem está chegando novo e ainda não sabe, ele tem 4 objetivos, tá? O primeiro objetivo é ensinar as pessoas a importância do ensino da história e cinema, né? Que é um objetivo que ele define bastante, né, sobre o que vai tratar, então, o nosso projeto, sobre o que está tratando, na realidade, né, porque já começou, né, tem vários vídeos aí no canal, se você não viu. Eu aconselho vocês voltarem e assistir os outros, ou assistir esse primeiro e depois assistir os outros. Isso fica a critério de vocês, então, aliás, aí no canal também tem outro, né, que fala sobre as mídias digitais também, então também é interessante vocês assistirem esse se vocês quiserem. Então, o segundo objetivo, né, é aprender a história por meio do cinema, né, também é um objetivo bastante interessante, complexo, e é uma forma dinâmica, né, da gente, então, estar aprendendo a respeito da história. Outro objetivo proposto, né, o nosso terceiro objetivo proposto para o nosso projeto é explicar a história do cinema. Aliás, já tem vídeo, né, contando sobre toda a origem, né, do cinema, a história do cinema. Então é bem legal vocês darem uma conferida aí no canal. O quarto objetivo e último é conhecer a evolução do cinema durante a história. Aliás, também já tem vídeo aí no canal falando sobre a evolução do cinema e vocês podem passarem e dar uma conferida aí que tá bem legal. Então, gente, eu vou falar agora sobre os vídeos já realizados, conteúdos já trabalhados e os que ainda serão trabalhados aqui no YouTube, né, com vocês. Então, o primeiro vídeo realizado foi a abertura com apresentação e conceitos gerais a respeito do estágio e sobre a história do cinema. E também já realizamos um vídeo explicativo sobre a história e cinema, a história do cinema e a evolução do cinema. E no vídeo de hoje, então, vamos aprender, né, como utilizar produções do cinema para aprender história. E em breve teremos também produções cinematográficas inspiradas em momentos históricos, que também vai ser bem legal. Vou fazer algumas indicações para vocês. E também trataremos sobre a chegada do cinema ao Brasil. E por último, teremos o encerramento, então, com conclusão, agradecimentos e posicionamentos finais. Então, gente, esses vão ser o nosso cronograma a seguir. Lembrando que os vídeos começaram no dia 16 de agosto e vão até o dia 31 de agosto. Lembrando que os vídeos só serão postados das 20 às 21 horas, serão dispostos aqui no canal e serão somente nas segundas, terças e quartas, devido ao estar realizando outro estágio no formato ensino, tá bom? Então, gente, vamos ao que interessa, que é o conteúdo em si e é o que vocês querem aprender aqui. Então, gente, como vocês sabem, né, o cinema ele existe já há algum tempo, né, e desde a sua chegada, então, ele veio se aperfeiçoando ao longo da toda a história e se evoluindo. E essa evolução, ele também chegou, então, às escolas e às pessoas em si. Então, como que a gente pode absorver, né, então, todos os benefícios que o cinema nos traz. Então, no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês bem detalhadamente. Não esquecendo, se vocês tiverem alguma dúvida durante o vídeo, sempre comentem, me perguntem, me chamem no WhatsApp, que eu estarei brevemente, né, respondendo vocês. Então, gente, desde a sua invenção, né, em 1895, o cinema, né, fascina, né, ele comove, ele diverte, né, e provoca, né.
Ao mesmo tempo, né, a arte e entretenimento que expressa, então, estética, ideologias e valores de seu tempo, seja qual for o gênero, né, aventura, drama, romance ou comédia, atrai o público, então, de todas as idades e também meios sociais, né. Então, contudo, né, essas argumentações, né, tudo que o cinema ele tem, ele demorou muito para chegar à escola, né, a adentrar então a sala de aula, né, porque o cinema ele era brevemente considerado pela sociedade, né, como somente uma ferramenta então de entretenimento, né, mas isso com o tempo não bastou, né, ele foi se aperfeiçoando e então chegou então como uma forma de ensino, mas muitas escolas, muitos professores não são adeptos então dessa ferramenta, né? No Brasil, então, somente em 1998, mais de um século depois de sua invenção, ele foi oficializado como recurso pedagógico, né, em parâmetros curriculares nacionais. Contudo, problemas técnicos, né, e falta de recursos das escolas, então, continuaram mantendo o cinema longe da vida escolar por muito tempo. Então, gente, nos últimos anos, o cinema, então, ele vem, né, se fixando como recurso pedagógico para as disciplinas escolares. Então, temos agora as salas equipadas, né, acesso à internet, softwares, né, de edição de filmes, né, que permite então a gente cortar cenas e sequências narrativas, facilitando então o uso, né, do filme pelos professores, né, no ensino infantil até a universidade, né. O que isso significa dizer, né, sobre a respeito, né, do uso, né, do filme pelos professores, né. Bom, como vocês sabem, né, os filmes eles foram evoluindo, né, e os conteúdos também se evoluíram, né, o que seria algo óbvio, né. Como toda invenção, né, ela evolui, os conteúdos dos filmes também foram evoluindo, né. Então surgiram então os filmes que contavam histórias, né, de povos antigos, né, e tem toda uma questão envolvida nisso, né. Muitos filmes eles refletem a realidade, são inspirados em livros, são inspirados em obras ficcionais também, mas a gente sempre tem algo a adquirir, né, de um filme. A gente sempre consegue, então, absorver algum conhecimento, mas é claro que isso deve ser, então, planejado e observado de uma forma diferente. Como assim? Muitos filmes têm cenas muito fortes para determinado público, o público infantil, que não é o nosso alvo, né? Mas nesse contexto, né, como esse exemplo estou citando para vocês, hoje a gente já tem a possibilidade de cortar determinadas cenas para estar trabalhando com esse público, né, que é o público infantil, mas também adentram, né, no público adolescente, que é o alvo principal, né, de quem estuda e ensina história. Então também tem algumas cenas que devem ser cortadas que não condiz a respeito, né, do que a gente quer passar aos alunos. Então, hoje temos a possibilidade de fazer cortes que facilitam então o uso dos filmes pelos professores e também ao uso por outras pessoas, né, que querem passar também filmes para ensinar alguma coisa aos seus filhos e tem medo então deles aprenderem coisas que não são boas, né? Porque essa fase do início, né, da criança que está aprendendo é uma fase que deve ter muito cuidado, né, com as coisas que se passam, né, para a formação então da pessoa, né, com seus próprios pensamentos e ideologias.
Então, a gente já tem essa possibilidade de manusear, né, o filme e tratá-lo como uma obra de arte. Nesse contexto, então, nessa perspectiva, né, é importante a gente ressaltar, né, qual o objetivo do filme no ensino, né. Então, gente, a partir de toda essa reflexão que eu fiz primeiramente com vocês, em primeiro lugar, é importantíssimo, então, lembrarmos que o cinema ele é um recurso pedagógico, mas ele não substitui a aula, né, formal, mas ele agrega, sim, um grande valor a ela. O que eu quero dizer com vocês? Eu tenho um assunto para trabalhar com vocês, por exemplo, a história do Brasil. Acho um filme nesse contexto e somente dou o filme para vocês. Eu estou, então, ensinando vocês de uma forma totalmente errada. O que eu tenho que fazer? Eu passo o filme, né? Mas nesse contexto, trago toda uma análise e perspectiva, né? Trabalho na aula sobre o assunto, né? Assistimos o filme, respondemos as questões relacionadas ao assunto, o que o filme tem a ver, né, com isso, com essa questão. Então é isso que a gente deve fazer, né, ao utilizar o filme, né? Então, em primeiro lugar, é importantíssimo a gente lembrar que o cinema, ele é só um recurso pedagógico, né? A gente não pode substituir, então, a aula formal passando somente um filme. Então, usar o filme como uma ilustração, né, e incremento ou reforço de um conteúdo curricular não é a forma mais adequada, então, de se trabalhar em sala de aula. A gente tem que, então, ter toda uma perspectiva a respeito, né, trabalhar, analisar toda essa questão. Sabe-se por que e para que um determinado filme, né, será levado aos alunos, é imprescindível, né, para tomar, então, essa atividade, então, como uma experiência cognitiva e significativa. Se isso corre o risco da atividade se tornar, então, uma sessão pipoca, né, passando a ideia que o professor está matando a aula. O que eu quero dizer com isso, né? Muitas vezes, né, em muitas escolas ocorre, né, infelizmente ainda, né, essa questão, né, do matando aula, que são professores, então, muitas vezes inexperientes, que não estão se importando muito, né, ou às vezes que querem até mesmo, né, trazer um filme relacionado a determinado assunto, mas não sabem trabalhar, né, somente colocam o filme para os alunos assistir, né, e não trabalham toda uma análise, uma perspectiva através dele. Então, isso muitas vezes causa, né, tipo, para os alunos uma sensação de uma sessão pipoca, né, que é algo que eles consequentemente gostam, né, mas que não deve ser assim aceito, né, por eles, né, não pode acontecer isso. Então, essa ideia que o professor está matando a aula, ela é inaceitável, né, deve ter toda uma análise, então, a partir de um filme, tratar bem o conteúdo, para que, então, esteja atingindo, então, seus ideais, né. Então, existem 3 formas desafiadoras, né, instigantes para levar esses recursos aos alunos, né, que são, né, a primeira é usar o filme como um texto ou um pretexto gerador de debates articulados a temas previamente selecionados, então, pelo professor. É o caso, por exemplo, de filmes inspiradores, né, que trabalham temas transversais, né, como cidadania, meio ambiente, sexualidade e diversidade cultural. Esses filmes eles podem ser trabalhados em qualquer disciplina, porque eles tratam coisas que acontecem, né, na sociedade, tratam do preconceito, tratam sobre como cuidar do meio ambiente, e esses são assuntos, né, que devem e podem ser trabalhados, então, em qualquer disciplina, porque eles mostram, né, como a sociedade deve interagir, né, com as pessoas, manter as relações, né.
e como então a gente agir em sociedade e tratar o meio ambiente com respeito, tratar todas as pessoas, né, como iguais, né, independente de sua sexualidade, né, e aí, também independente da sua escolha, né, sua cultura, né, sua religião. Então, o segundo recurso, né, que pode ser utilizado é usar o filme como um documento em si, né. Então, possibilitando toda uma discussão sobre a linguagem cinematográfica e o cinema como produção industrial. Esse trabalho ele requer então que o professor ele conheça, né, as regras básicas dessa arte, né, como a roteirização, iluminação, fotografia, né, a direção, o marketing e entre outras possibilidades possíveis então de serem encontradas então na sociedade em si, né? Então podemos usar ainda, né, o filme, né, como um documento histórico, né, analisando, né, como uma produção cultural e estética de uma época, né, que veicula valores, né, conceitos, atitudes e representações, né, da sociedade, né, da política, né, e também da ciência. Então, um ponto bem importante, né, que deve ser analisado antes de ser trazido, né, um filme, né, para ser passado, né, aos alunos, às crianças, adolescentes, né, é a questão, né, da escolha do filme, né. O professor de história, né, ele quase sempre deve escolher, né, um filme histórico, né, que aborde, no entanto, né, o conteúdo que será trabalhado em sala de aula. Também é importante lembrar, né, mesmo com cuidadosa reprodução do passado, não tem compromisso com a história, como entendem, né, os historiadores, né. O filme, ele sempre é uma representação da realidade, né, seja do passado ou do presente. Então, é uma visão particular do diretor e a edição, né, de cenas, a sequência narrativa, toda a questão, né, dos diálogos, né, as tomadas, né, próximas ou panorâmicas, né, a iluminação, o áudio, músicas e efeitos sonoros, eles são, no entanto, escolhidos com um propósito imediato, né, emocionar, né, e prender toda a atenção, então, em volta, né, do espectador, né. Os 100 ou 120 minutos que assistimos de um filme, né, eles são resultado de 10 horas ou mais de filmagem, né, que na edição final elas foram cortadas, emendadas, excluídas. Essa seleção ela não é feita por acaso, né. Há toda uma intenção por trás dela, né. A gente sempre, quando vai assistir a um filme ou uma série, a gente sempre encontra, né, dados, né, referentes à produção, né, cenas excluídas, né. Tem todo, então, um aspecto, né, sobre o que vai se encaixar melhor no contexto. Será que realmente tem algum sentido, alguma coisa ligando os fatos? Então, há toda uma análise, né, para uma produção de um filme. Não é uma coisa assim, fiz o filme, ok, né, deu 10 horas, né, eu vou postar às 10 horas. Não, né, há cortes, né, antes mesmo do filme, né, há todo um preparo, né, dos atores, todo um ensaio primeiro, né, tem a maquiagem, figurino, toda uma roteirização, toda uma edição, uma escolha, né, uma escolha de artefatos, né, que façam que o espectador ele fique ligado, né. Então, um filme histórico, né,
ele também tem tudo isso, né? Porque os personagens eles precisam estar caracterizados, né? De acordo com determinada época, né? Então, é totalmente relativo, né? Cada filme, ele depende do diretor, né? O que o diretor ele pretende, né, com determinada obra e o que ele vai, no caso, trabalhar, né? Isso depende também de todo o contexto, né? Não posso fazer um filme de terror, né, com cores claras, né, que não teria muito sentido, né, cores rosas, né. Não posso falar de épocas passadas com um filtro, né, colorido, vibrante, né, e tenho que ter um filtro, né, que seja mais retrô, mais antigo, né, que faça uma referência ao passado em si. Então tem toda essa questão envolvida, né, não é só a escolha, né? O filme em si. Tem toda uma arte por trás de um filme. E quando a gente vai escolher um filme para passar, para alguém aprender a história, para trabalhar a história, há toda uma perspectiva por trás desse filme, há todo um argumento por trás dele, e a gente deve estudar isso antes de trazer, né? Será que aquele filme condiz realmente com o que eu quero passar, o que eu quero ensinar? Então, essas são análises que devem ser sempre realizadas. Os filmes, então, eles estão impregnados então, de valores, conceitos, preconceitos e atitudes, né, da época em que eles foram produzidos, inclusive os documentários, né, supostamente imparciais. Então, filmes comerciais de qualquer gênero e também os documentários, eles já serviram, né, para doutrinar e examinar, né, regimes, né, e chefes políticos também. Portanto, o professor ele não deve escolher um filme por aquilo que ele supõe ser a verdade histórica narrada pelo filme. A sua escolha, né, deve nortear, né, pelo potencial pedagógico do filme, isto é, pela possibilidade, então, de análise e debate que ele instiga, né? Então, uma obra cinematográfica, quando trabalhada, né, ela deve ter todo um complexo, né, de argumentos, né? Se eu trazer uma obra que não te faça refletir, não tenha nada para você analisar nela, ela é inútil para o ensino, né, da história. Então a gente deve sempre trazer uma obra que permita a possibilidade então de análise, de debate a respeito, né, do conteúdo, né, do filme em si. Nesse sentido, vale então perguntar o que eu pretendo com o filme, né? Então, essa atividade, ela se relaciona então com minha área, né, curricular? Quais os limites e possibilidades desse filme para meus alunos? Que conhecimentos prévios e bagagens cultural mínima ele exige dos alunos para se envolverem nessa atividade? Então, a gente então se fazer essas perguntas, né, antes de trazer um filme, né? Por fim, então, é importante, né, considerar a adequação do filme à faixa etária dos alunos, né? Mesmo que o professor ele recorte uma cena, existe a possibilidade dos alunos fora do ambiente escolar, né, assistir o filme na íntegra, né? E isso então ele pode causar, né, sérios embaraços, né, que fogem do controle então do professor. Então é interessante, né, adequar primeiramente, né, os filmes, né, a faixa etária, né, então de idade, né, dos alunos, né. Então, gente, agora eu vou listar para vocês, né, filmes da história do Brasil, né? Então, uma seção de filmes, né, com temas da história do Brasil, né, todos os títulos citados
eles tratam então de assuntos, né, relacionados à história do Brasil, né. Então, entre os filmes, né, eu posso citar o Rayone, Desmundo, Hans Starden, O Descobrimento do Brasil, Anchieta José do Brasil, Pindorama, Como Era Gostoso o Meu Francês, Chica da Silva, Ganga Zumba, Rei dos Palmares, Quilombo, O Caçador de Esmeraldas, A Muralha, República Guarani, Índio do Brasil, Vermelho Brasil, Batalha dos Guarapés, O Príncipe Nasal, Os Inconfidentes, Tiradentes, Uma História de Amor e Fúria. Esses filmes, eles têm esses que eu citei pra vocês, eles são filmes da história do Brasil colonial. Agora eu vou citar pra vocês como indicação filmes sobre o Brasil monárquico. Esses filmes eu vou trabalhar em outro vídeo mais especificamente sobre eles, tá? Então, agora eu vou falar sobre indicações de filme para vocês sobre o Brasil monárquico. Carlota Joaquina, a Princesa do Brasil, 1808, A Corte no Brasil, Independência ou Morte, Caminhos da Independência, O Grito nas Ruas, Batalha do Genipapo, Uma História de Amor e Fúria, Balaiada, Cabanos, o Cônego Sandeiros da Cabanagem, Anaí de las Misiones, Mauá, o Imperador e o Rei, Inocência, A Moreninha, Cortiço, Guerra do Brasil, Neto Perde Sua Alma, Abolição. Agora eu vou citar para vocês mais alguns filmes que esses são sobre a República Velha, né, de 1899 a 1930. Então, entre esses filmes estão Policarpo Quaresma, Herói do Brasil, Fitzcarraldo, A Chacina dos Coronéis, O Troco, Libertários, Chapeleiros, Colônia Cecília, Uma História de Amor e Utopia, Fogo Morto, Menino de Engenho, La Cecília Único Comune Anarchiste ao Brasil, Deus e o Diabo na Terra do Sol. Um instante, tá bom, gente? Eu tô arrumando aqui pra mim falar pra vocês, que tá anotado, tá? Baile Perfumado, Corisco e Dadá, O Cangaceiro, O Cangaceiro é outro filme, tá? Canudos, A Matadeira, Paixão e Guerra no Sertão de Canudos, Guerra dos Canudos, O Arraial, A Guerra dos Pelados, Abril Despedaçado, Eternamente Pago, O País dos Tenentes. Então, esses são os filmes, né, que fazem referências, né, à República Velha. Então, agora eu vou citar mais alguns filmes, né, sobre o Brasil dos anos de 1930 a 1954. Lembrando que estou citando esses filmes para que vocês possam ter uma ideia do que irem assistindo até a gente trabalhar os próximos filmes. Então, temos como filmes, né, a Revolução de 30, O Velho, a História de Luiz Carlos Prestes, Adágio ao Sol, Soldado de Deus, Memória de Cárcere,
Aleluia, Gretchen, Olga. Esse filme, inclusive, é um filme muito bom, tá? Pra se trabalhar a história. O mundo em que Getúlio viveu, Getúlio Vargas, Getúlio, Lost in Zivweg. Esses filmes já tem um nome mais complicadinhos pra gente estar pronunciando, né? Vila Lobos, Uma Vida de Paixão, Rádio Auriverde, A Febre na Itália, Senta Pua, Foral, O Trampolim da Vitória, Estrada 47, Vidas Secas. Eu assisti esse vídeo, ele é bem triste. Esse vídeo não, esse filme, né, ele é bem triste, traz toda uma história, né, baseado, né, no livro homônimo, né, de Graciliano Ramos, né. Ele conta a história de uma família, né, de retirantes descomposta, né, por o Fabiano, né, sem a Vitória, e os 2 filhos e a cachorra baleia, né. É realmente, né, muito triste, né, e realmente mexe com a gente, tá? Então é um filme que eu indico muitas vezes assistir. Então ainda temos, né, Assim Era Atlântida, Alô Amigos, Você Já Foi à Bahia, Banana da Terra, Copacabana. Então esses são os filmes, né, sobre o Brasil dos anos de 1930 a 1957. Agora eu vou falar filmes sobre o Brasil de 1955 a 1975. Então, entre esses filmes vocês podem encontrar Os Anos JK, Uma Trajetória Política, Django, Dossiê Django, O Homem da Capa Preta, Os Fuzis, A Hora Mágica, Cabra Marcado para Morrer, Manhã Cinzenta, Golpe de 64, A Procissão Está nas Ruas, Marcha da Família com Deus pela Liberdade, O Dia em que Durou 21 anos, Reis e Ratos, Hércules 56, O Que É Isso, Companheiro, Pra Frente Brasil, O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias, Margariguela, Retrato Falado do Guerrilheiro, Carlos Marighella, né, que em samba fica e quem não samba vai embora, Marighella, Lamarca, Em Busca de Yara, Cabra Cega, Em Teu Nome, Zuzu Angel, Velado, 30 anos depois, Batismo de Sangue, Tatuagem, O Bom Burguês, Barra 68, Sem Perder a Ternura, O Sol Caminhando Contra o Vento. Então, esses são os filmes que eu vou indicar hoje pra vocês. Lembrando que vai ter um próximo vídeo, aos quais eu estarei, então, indicando e contando sobre os filmes, tá? Mas isso vai ser no outro vídeo, então isso não é assunto pra gente falar hoje. Então, vamos falar um pouquinho, né, então, sobre o filme inteiro ou cenas recortadas. Então, para você fazer assim, isso vai depender muito do que você vai trabalhar, né? Se o trabalho é analisar o filme entre si, né, como uma obra cultural, como assisti-lo inteiramente, né, integralmente. O inconveniente, então, dessa opção, né, é necessário de um tempo maior de aula, né, ou um horário extra para a projeção, né. Então, pode-se pedir para os alunos assistir previamente o filme e depois em classe o professor, né, ele seleciona, então, algumas cenas para trabalhar com a turma. Ou caso você queira trabalhar com seu filho sobre um filme, né, pra aí aprender de uma forma mais dinâmica, né, você passa para ele o filme, né, ele assiste e depois você comenta com ele sobre os fatos, né, que você acha interessante. Argumentos históricos, algumas cenas que você acha interessante para trabalhar. Então, o filme servirá para
elucidar, aprofundamentar, né, complementar ou introduzir, né, um conteúdo curricular. Então, é recomendável, então, selecionar uma ou mais cenas curtas, né. Nesse caso, para que a turma entenda, então, o enredo, né, basta fazer oralmente um breve resumo do filme. Ou até mesmo, né, quando você for trabalhar sobre um filme, sobre um assunto, você pode fazer, então, pedir que cada um faça um resumo. Cada resumo vai ter uma análise diferente para ver o modo que eles entendam, né, a forma que eles estão compreendendo o assunto. Então, agora eu vou falar sobre os elementos, né, que devem ser, então, trabalhados ao observar o filme, né. O filme escolhido, né, ele já traz em si, né, o tema que será tratado, né, em aula, né, a Segunda Guerra Mundial, a Revolução Industrial, a Idade Média, né, Revolução Russa, Revolução Francesa, Brasil Colonial, a Primeira Guerra Mundial, a Guerra Fria, entre outros temas, né, que podem ser trabalhados, então, em sala de aula, né. Isso vai depender muito do que o assunto que você está trabalhando, né, e o conteúdo que você deseja passar. Então, a gente, né, deve então rever o filme 2 ou 3 vezes, mesmo que a atividade seja sobre uma única cena que tenha 10 minutos. É importante o professor, então, ele ter um domínio completo, então, das sequências, né, dos diálogos, né, e dos desdobramentos, então, de todo o filme, né. Isso apura, então, o olhar, observação de elementos inteiros que enriquecerão, então, o trabalho do aluno. Então, entre eles são cenários, né, objetos, trajes, né. Isso permite identificar como os costumes de uma época foram reconstituídos, observar se a filmagem, então, ela foi feita em um local real, ambiente urbano, rural, floresta, deserto, ou um estúdio com cenas montadas, né, ou digitalizados. Também é interessante, né, analisar, né, os atores que interpretam os personagens, né. O comediante interpretará de maneira muito diferente de um ator dramático. Assim como um filme de terror, ele vai ter toda uma perspectiva diferente de um filme histórico, né. Então, a escolha dos atores, ele dá a pista, né, sobre a mensagem que se pretende, então, passar, né, sobre determinado personagem histórico. A fotografia do filme também é importante, né? Mas o que são, né, a fotografia do filme, né? São as luzes, sombras, texturas, né, que incidem sobre a cena, né, e delineiam, né, a imagem. Cores mais quentes ou as cores mais frias, né, eles passam a mensagem e emoções diferentes, né, suspense, romance, ação, entre outros aspectos. Desculpa. Ângulos, movimentos e enquadramentos feitos pelas câmeras são bastante importantes, né, de serem analisados, né. A câmera, né, ela é como se fosse o olhar do diretor, né, e determina o que e como veremos, né, a cena. O close nos impõe a prestar atenção nos personagens, né, focado. Uma câmera distante, mostrando um plano geral, provoca então um distanciamento, né, no espectador, né. Então, sons, ruídos e músicas, ou falta deles, né, que acompanham as cenas, também são elementos bastante importantes, né. Por quê? Porque a música, né, ela tem todo um complexo sobre ela, né. A música, ela interfere em nossa emoção, né, sendo fundamental, então, para desenrolar das cenas, né. Há trilhas sonoras especialmente compostas para os filmes, né. Há filmes que usam músicas eruditas, né. Para quem não sabe, são as músicas clássicas, né,
que aparecem em cenas cruciais. Então, a articulação, né, entre todos esses elementos citados, né, que tece a trama, né, do filme, né, impulsiona, né, os conflitos, as tensões históricas filmadas, né, e a caracterização também dos personagens, principalmente a interação do tema. Além disso, então, a gente deve ter todo um planejamento da aula que eu vou falar em seguida aqui para vocês. Como eu estava dizendo, né, o planejamento então da aula é algo muito importante. Então, para a gente planejar então uma aula com relação, né, às produções cinematográficas ao filme, primeiro é imprescindível, né, que a gente defina os objetivos do trabalho, né, conhecimentos, habilidades que os alunos devem alcançar, né, ao final, né, da aula, né, também anote, né, a ficha técnica do filme, nome original, nome em português, diretor, país, ano, diretores e personagens principais. Preparar um roteiro, né, de perguntas, né, para se discutir em sala de aula também é algo, né, muito importante também. Após o planejamento da aula, então vem o preparo da turma. O preparo da turma ocorre da seguinte forma, né? A primeira sessão de cinema, então, ela merece um maior cuidado na apresentação do filme, né? A turma, né, os alunos habituados a escolher seus filmes, né, quase sempre policiais, violentos, com poucos diálogos, muita ação e violência, né, pode ter uma reação negativa, então, com o filme escolhido pelo professor, né? E além disso, muitos alunos são espectadores passivos que não refletem, né, e muitas vezes sequer duvidam naquilo que estão assistindo, né? São meros consumidores de imagem e movimento, não. Então é preciso despertá-los dessa passividade e prepará-los, né, então, para desenvolver, né, a leitura crítica de filmes. Para isso, então, comece lançando perguntas, né, sobre o filme que os alunos assistem habitualmente e algumas sugestões, né? Que filmes vocês gostam de assistir, né? Que tipo de filmes vocês não gostam, né? Também é legal perguntar, né? Que filme vocês mais observam, né? A interpretação dos atores, a história, o cenário. Outra pergunta que pode ser questionado, né? Você sabe como é feito, produzido um filme? Quem trabalha nele além dos atores? Quanto custa fazer um filme? Quem custeia a produção? O que há de real ou verdade em um filme? O que é falso ou ilusório? Porque a maioria dos filmes que vemos no Brasil são norte-americanos. Então, essas são questões que podem e devem ser discutidas, então, com os alunos logo que vocês vão inserir, né, um filme para eles, ou até mesmo a outra pessoa que você deseja, então, a ensinar, né, passar uma reflexão, né. Então, agora vamos falar um pouquinho, né, sobre o trabalho em sala de aula, né. Então é interessante, né, caso seja professor, né, escrever numa lousa, né, a ficha técnica do filme, né, como eu já disse, nome original, nome em português, diretor, país, ano, autores, personagens principal, e caso seja alguém que seu filho que está estudando, né, mas devido à pandemia está em casa, né, estudando em casa e você quer passar um filme, você pode pegar e anotar numa folhinha, né, uma coisa assim, né. O nome do filme ele pode suscitar uma primeira questão sobre o que trata esse filme, né? Então é interessante, né? Fazer um breve questionamento sobre isso, né? Também fazer um breve resumo do roteiro do filme para contextualizar, né, as cenas selecionadas.
Também é interessante lançar perguntas para orientar então os alunos ou quem queira ensinar, né, onde se desenvolve a maior parte das cenas, que local da história ele aborda, que cenas mostram conflitos, qual a mensagem, o título do filme condiz com o conteúdo. É que muitas vezes, né, a gente assiste um filme, né, mas não condiz muito com o conteúdo é extremamente diferente, né, do filme em si, do nome do filme, né. A outra questão que pode ser trabalhada em sala de aula, né, é durante a projeção de pausas, né, para que possa observar, né, alguns detalhes das cenas, que é importante, então, para a leitura crítica, né, do filme, né, todo o senso crítico em si, né, então, quando terminar, né, de se passar o filme legal também, abrir um debate, né, lançando novas perguntas também sobre o filme, né. Então, como conclusão, né, do trabalho em si, deixe claro, né, para a pessoa que você passar o filme que ele representa um episódio histórico, né. É uma interpretação, né, não a realidade, né. Nesse caso, né, também vale perguntar, né, se eles julgam ser historicamente possível no filme e o que é a criação do diretor, né. Porque esses elementos eles teriam então sido criados, né. Também é importante questionar a pessoa que você quer que esteja assistindo o filme, né, elementos anacrônicos, né, no filme, como por exemplo palavras e expressões típicas de hoje, né, penteados, maquiagem mais próximos, né, da estética contemporânea, né. Estimular também as pessoas, né, sobre outros filmes de anos e diretores diferentes, né, que explorem então o mesmo tema. A turma ou quem você esteja trabalhando em grupo, por exemplo, o filme, né, com seus amigos e tal, pode se dividir em grupos, né, e cada um investiga, então, como aquele tema histórico ele foi tratado em diferentes obras cinematográficas. Então, é extremamente legal, interessante, divertido e dinâmico, né, a gente tá então trabalhando sobre as produções cinematográficas, as produções do cinema, e como vocês podem ter visto, a gente pode trabalhar com alunos na escola, podemos trabalhar com crianças em casa, né, irmãos pequenos, né, filhos, caso vocês tenham, né, e também pode trabalhar em grupo com amigos, a quais vocês podem fazer reflexões, né, sobre os filmes, né, então é bastante interessante e toda essa questão, né, da indústria, né, cinematográfica, ela tem bastante complexos, bastante análises que podem ser realizadas, né, por meio dessa questão, né, do filme em si. Então, no ensino da história, né, propriamente, o cinema como recurso pedagógico, ele foi institucionalizado, né, por meio dos parâmetros curriculares nacionais, publicados em 1988, né. Desde então, os reforços em para a escola com telas e projetores, videocassetes, né, televisores e mais recentemente computadores, internet, se tornaram o filme, então, um recurso mais presente na sala de aula, né. Então, como vocês podem ver, né, podem ser realizadas várias aulas, né, diferentes, né, e dinâmicas, com uma forma mais interessante, então, de estar aprendendo história, né, e através de fontes que não são do nosso habitual. Como vocês podem ter percebido, né, o cinema como recurso pedagógico no ensino da história é algo de extrema valor, né, para a sociedade em si. E toda essa questão, né, ela tem uma discussão ao redor, né, ao redor
da história, né, e do cinema, né, toda uma questão de como trabalhar, né, o cinema, né. Então, a história, então, ela está presente, né, no cinema, né, de diversas maneiras, né, e ela pode ser abordada, né, por vários ângulos, né. Por todas as vias citadas, não há como negar que o cinema ele tem grande, né, importância para conhecimento histórico, né. Uma produção cinematográfica como eu citei, né, ela pode vir a se configurar então como artefato, né, cultural, né, bem complexo, né. Então, qual a importância, né, do cinema como forma de conhecimento, né, o que a gente pode adquirir, né, a gente pode posicionar-se, né, aliás. Então, o cinema ele é relevante, né, pois ele contribui para o processo de uma socialização, né, realizado pela escola, né. E ver filmes é uma prática social tão importante do ponto de vista da formação cultural e educacional das pessoas quanto a leitura de obras literárias, né, filosóficas, sociológicas, né, e tantas mais, né. Então, o cinema, né, como um recurso pedagógico, né, ele não é somente uma obra em si, né, um entretenimento, sabe, é algo diferente. Ele além de estimular, então, o aluno, ele sim, ele faz parte da formação cultural e educacional das pessoas, né, assim como qualquer obra, né, qualquer livro, né, qualquer videoaula, né, então tem toda uma relação, né, toda uma perspectiva em torno desse assunto, né, e toda uma importância, né. Então, sim, né, o recurso para didático, né, do cinema como mídia educativas pode complementar o ensino tradicional, né, do mundo moderno, né, com a inserção, então, estética, né, e cognitiva, né, do jogo cinematográfico no cotidiano da educação básica, no espaço formal e não formal também de ensino. Então, gente, agora eu gostaria de fazer uma breve conclusão com vocês, né, sobre o que a gente pode aprender ao final desse vídeo, né, a respeito, né, do tema inicial, né. Então, como vocês podem ver, há grandes possibilidades, não há limites de como a gente pode estudar a história através do cinema. Além da gente poder estudar a história do cinema, que é algo interessante já, a sua evolução, todos os aspectos de não ter cor, ter cor, não ter som, ter som. A gente pode trabalhar na escola as produções do cinema, o que é algo muito interessante e realmente desperta o interesse, né, dos alunos, que quando trabalhávamos em sala de aula comigo, era assim, sabe? As produções cinematográficas para mim, né, filmes, né, quando passados num contexto escolar, eram bastante interessantes, pois fazia a gente refletir sobre toda aquela realidade até hoje, né, assisto muitos filmes que retratam a história, né, e outros aspectos também, gosto bastante também do gênero ficcional e tal, né. Mas como vocês sabem, né, a história, ela é uma referência, né, do passado e do presente, né, então se você estudar o passado e o presente em uma produção cinematográfica, né, consequentemente você estará então estudando história, né, e os procedimentos históricos, né. Então, é mais que importante, né, esse reconhecimento, então, da indústria, né, cinematográfica como um elemento, né, educacional, né. Então, a função do cinema, né, não é apenas de formar uma expressão cultural, mas é um meio de representação. Através do filme, né, a gente pode representar algo, né, seja uma realidade percebida, né, interpretada, ou seja, um imaginário livre, né,
criado pelos autores de um filme e conta momentos históricos. Então, se você chegou até aqui nesse vídeo, assistiu todo ele, já peço que você comente aí, né? Se você ainda não comentou, se você tem alguma dúvida, comenta embaixo. Como você pode me pedir uma indicação também de um filme, né? Sobre determinado assunto histórico, né? Que eu vou lhe indicar, né? Então, é bastante interessante, então, esse ponto de vista e toda essa questão. Então, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum review. Comente suas dúvidas, mais que importante, comente suas dúvidas. E se você tiver como eu vou comentar aqui embaixo, pergunta lá no grupo do WhatsApp que eu vou responder vocês. Então, gente, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!